O Senhor esteja convosco. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos assentar. Meus prezados irmãos, junto a esta solenidade, nossa paróquia está celebrando a novena a Pentecostes, ao Espírito Santo, melhor dizendo, e temos sido embasados, levados à meditação pelos escritos da beata Helena Guerra, uma mística, uma senhora, uma freira que fez uma experiência profunda com o Espírito Santo, a ponto de influenciar o próprio Papa de sua época a escrever sobre o Espírito Santo. Nós temos a primeira encíclica, o primeiro escrito oficial da igreja só para o Espírito Santo, por causa da influência desta mulher. Por isso é uma mulher que entende sobre o Espírito Santo. Mas antes de falar do seu escrito, cada dia tem sido uma temática. Hoje a igreja faz memória, na sua solenidade, da ascensão do Senhor. Há poucos dias estávamos nós celebrando a ressurreição de Jesus Cristo, Ele que venceu a morte, que passou pelo Calvário, a sua cruz. Estávamos também nós na praia um dia desses, 40 e poucos dias atrás, celebrando, fazendo memória desta ressurreição. Mas será que nós de fato cremos na ressurreição? Como se chega a esse conhecimento? Estamos aí, 2000 anos se passaram. Será que ele está vivo ou é o nosso imaginário? Alguns acham que a religião, o cristianismo, faz até um bem à humanidade, mas é uma mentira total, porque Deus não existe. Essa ideia desse pseudo-Deus, né? Esse ópio, já dizia o Marx, né? O ópio do povo, né? Que vai alimentando o povo com esperanças. Isso é bom para o sistema, para o mundo. Será que eu creio de fato nesse Deus vivo? Não foi fácil também para os apóstolos acreditarem. Os apóstolos tiveram muita dificuldade. Mesmo Jesus aparecendo em carne e osso diante deles, eles achavam que era um fantasma. Eles queriam tocar para ver. Pedro mesmo depois, mesmo tendo feito a experiência, visto o Cristo vivo, tanto faz, tanto fez, voltou a trabalhar, voltou a pescar como antes. Ou seja, os apóstolos demoraram um pouco a acreditar. Foi preciso esperar um tempo ainda.
Jesus ainda ficou uns 40 dias, lembrando que 40 na Bíblia é um número muito simbólico, né? Se é que foram 40, se foi um tempo, não importa. Mas Jesus ainda teve que, mesmo depois de sua ressurreição, ajudá-los a acreditar que ele estava vivo. E por isso, ele vai deixar, né, enviá-los em missão através desses sinais que mostram que realmente ele está vivo. Mas sobre os sinais falo daqui a pouco sobre eles. Então, os apóstolos ali pensando, aí chegou o dia em que Jesus disse, olha, tchau Pedro, tchau João, tchau Lucas, tenho que ir. É preciso que eu vá, porque se eu não for, não virá sobre vocês um outro defensor, um outro paráclito, um advogado, que é o Espírito Santo. Assim então Jesus diante dos apóstolos ascende, se eleva, é levado ao céu. E os apóstolos ficam a ver aquele que vai sumindo diante dos seus olhos. Abre parênteses, este momento da subida do Senhor nos faz lembrar um outro, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Desde Adão e Eva, a carne humana estava expulsa do paraíso. A ascensão do Senhor é fazer retornar, trazer de novo a carne humana, Cristo, que assumiu a nossa carne. Ele então eleva a carne humana de volta a Deus, de volta ao paraíso. Abre o céu. Por isso, nós cremos na ressurreição da carne. A ascensão é então essa mostrar para nós que a nossa carne também irá ser levada ao céu. Que carne que é? Não sei, né? Qual é a marca dela, se é sadia, se é outra que seja. Se é a nossa própria carne aqui, né? São Paulo fala do corpo glorioso. Fecha parênteses. Assim então Jesus, ele vai. Mas como, indo tão distante, pode ele ser tão próximo? Por que era necessário a sua ida? Meus irmãos, Jesus assumiu a matéria. Deus assumiu a matéria humana, o corpo. E por mais próximo que Jesus pudesse estar, por mais que fosse belo os apóstolos verem Jesus fisicamente, mas era o máximo que Jesus podia ficar. Por isso, a matéria é elevada para quê? Para que Deus pudesse se fazer presente de uma forma mais sublime. O Espírito. O Espírito podemos comparar como o ar. O ar, ele está aqui. Está? Tá, né, gente? Ninguém vê. Mas sabe porque ele está vivo. Assim o Espírito. O ar, ele entra em nossas narinas, entra e está em todo o nosso ser. Se o ar fosse físico, matéria, palpável, não conseguiria entrar, né? Assim Deus, na sua matéria, eleva a matéria ao céu e fica em sua forma espiritual. Desta maneira, em forma de espírito, ele passa agora, mais do que está na minha frente, ele passa a estar dentro de mim. Falamos esses dias, né, o templo do Espírito Santo. Ele habita, por isso ele está mais próximo. Ele se distancia não para poder ficar longe, pelo contrário, ele vai para que possa se fazer presente da melhor maneira. O Pai, o invisível, o Filho, que é a imagem invisível do Pai. Nisso, o Filho que assumiu a humanidade eleva-se ao céu. E agora a forma de Deus se manifestar é na pessoa do Espírito. O Espírito não é pomba, tá? A pomba é um símbolo daquilo que ele significa. E aí não dá para entrar em detalhe agora a simbologia da pomba. Quem sabe uma outra oportunidade. A pomba, então, o Espírito se manifesta. É agora a forma de Deus estar presente. Deus se faz presente agora pelo seu Espírito. Nós podemos ver, acreditar que Ele está vivo através do Espírito dele
que age em nós. Por isso ele envia: ide, anunciai a toda a criatura. O Evangelho é a alegria, a palavra verdadeira que nos salva. E é este Espírito que desceu sobre os apóstolos, foi esse Espírito que os fez crer e transformar. É o que nós iremos celebrar domingo que vem em Pentecostes. Mas esse Espírito Santo, estamos então a partir da Beata Helena Guerra. Hoje, nesse dia, o terceiro da novena, ela nos toca numa faceta do Espírito. O Espírito Santo é o Espírito Consolador. Diz ela que depois da queda de Adão e Eva, e através também de nossas quedas, o homem sofre, o homem tem dor, as dores humanas. Desde Adão e Eva, e a partir de nossas opções, nós sofremos. Quem não sofre aqui hoje? Todo mundo sofre. Num estágio da vida, todos nós iremos passar, ou se não passamos pelo sofrimento. O Espírito não deixará sofrer seus amados, sem derramar sobre eles muitíssimas consolações. Ele nos consola. Ele nos consola. Ou seja, quando você estiver na sua sofrência, porque o homem chora. Quando você estiver na sua sofrência, aonde você procura o consolo? A quem você procura o consolo? Todos nós passamos por nossas sofrências, seja amorosas, humanas, seja quem for. O Espírito não nos deixa órfãos, ele vem em nosso consolo. Por isso a igreja o chama de Consolador Perfeito. E ainda outros nomes doces ao Espírito: Pai dos pobres, repouso no cansaço, doce refrigério, alívio no pranto. E olha que bonito, meus irmãos, tem muita gente que não consegue entender isso. Tem gente que vem para a igreja, seja qualquer for a igreja, com esse objetivo, de tirar o sofrimento. Diz a Beata: o Espírito não nos tira das mãos aquele cálice. O Espírito não tira de nós o cálice, a dor, o sofrimento. Você quer uma vida sem sofrimento? Morra. É só morrer rapidamente, mas com um tiro na cabeça, mais rápido melhor, viu? É somente. Não existe vida sem sofrimento. Quem busca e ilude o povo dizendo que não mais terá, isso é ilusão pura. O Espírito não tira de nós, das nossas mãos, o cálice. Olha o que ele faz. O Espírito sabe misturar sua doçura às nossas amarguras. Olha que belo isso. O Espírito vem com a sua docilidade, nos dá, diante do nosso amargor, de nossa dor, ele vem com a sua docilidade, nos capacitando, estando presente, misturando o nosso amargo com o seu doce, a doce da sua presença. Em cada sofrimento, o Espírito dá um raio de sua luz, que nos faz entender que por detrás daquele mal existe um bem. Ele que me faz ver que através de qualquer situação que eu passe, eu posso aprender algo. Existe um bem através dela. A alma atribulada, ela é então consolada pelo perfeito Consolador. Mas aí é o seguinte, uma pergunta, 3 na verdade. Se temos um Espírito que é Consolador perfeito, por que o mundo está repleto de aflitos? Se Ele é o Consolador perfeito, por que em toda parte se derramam lágrimas e por que se escutam os gemidos de dor? Se Ele é o Consolador perfeito, por que as pessoas chegam ao suicídio? Sabemos que o suicídio não é notificado, não é noticiado.
Vocês não têm ideia de quantas pessoas pelo mundo afora estão se matando. Diz a beata Helena, essas pessoas não conhecem o Espírito. O sofrimento delas não possui consolo. Ah, mas tá. Isso acontece também com os cristãos? Quem é batizado aí levanta a mão. Quem é crismado aí levanta a mão. Se nós somos batizados, crismados, recebemos o Espírito de Deus em nós, por que tanta aflição? Por que às vezes a dor que nos consome a ponto de querer abandonar e largar tudo? Diz beata Helena Guerra, isso acontece com os cristãos porque se conhece, pouco se conhece e menos ainda se honra e se ora ao Espírito Consolador. Quando os cristãos muitas vezes estão aflitos, o que eles fazem? Vão para a internet, vão para a bebida, vão para o shopping, vão fazer o que for, menos orar ao Espírito Santo. Quando as pessoas ficam desesperadas, mal elas sabem rezar a oração do Espírito Santo. Elas sabem mal uma Ave Maria, um Pai Nosso, e não sabem orar ao Espírito Santo. Por isso ficam pessoas aflitas, angustiadas, e esqueceram de que nós de fato temos a força de Deus. Meus irmãos, Jesus subiu aos céus para se fazer mais presente através do seu Espírito. E olha que bonito, os sinais que acompanharão aqueles que vão crer. Não é o pregador que vai ter esses sinais. Aqueles que crerem, sinais acompanharão. Primeiro desses sinais, pega a cola aí, pega o Evangelho. Qual é o primeiro sinal? Pega aí. Primeiro sinal. Expulsarão demônios em nome de Deus. O que é o demônio? Falo sempre para você, diabo, capeta, satanás, Beelzebu e assim por diante. O que é esse bicho? Existe o ser espiritual demônio, sim, que nos tenta, a serpente do mal que nos tenta, mas nem tudo é fruto do diabo. Muitas vezes nós estamos endemoniados com as nossas vontades, nossos quereres. Um cristão que não ora ao Espírito, ele vive endemoniado, vive dividido. Um cristão que ora ao Espírito, ele expulsa demônio. O cristão é uma pessoa decidida, ele sabe aonde ir, ele sabe o que fazer, não tem demônio com ele, ele é convicto, ele sabe, porque a divisão cai por terra. E se por acaso o Satanás aparecer, ele também fala, sai Satanás. Ele afasta também o Espírito e também suas vontades. Segundo sinal que acompanha os que crerem, falarão novas línguas, novas no plural, novas línguas. Amados irmãos, tem gente que ainda abre a boca e a língua dela é uma língua velha. Vive como um homem velho, só xinga, só blasfema. É uma pessoa que é negativa, não tem uma palavra de consolo, ela não sabe exortar, ela não consegue falar uma profecia, revelação, a boca dela, ela não vem. Por quê? Porque não tem o Espírito, ou o Espírito está abafado. Quem crê em Deus, Deus dá a capacidade a ela de falar uma nova coisa, te dá palavras de ciência, te dá palavras certas, acertadas, palavra do amor. Novas Línguas também entende o amor. Quantos cristãos que chegam para rezar, não sabem o que falar. Chega na casa do outro visitar, não sabe nem fazer uma oração, é língua morta.
É homem velho ou mulher velha. E Deus deu a ela língua nova, só que ela fala ainda língua velha. Lembrando que língua, não é só a língua não, hoje em dia a língua é o dedo, né? Era o dedo no teclado, no WhatsApp, no celular. A língua está virando agora a mão, né? E por ali, quanta besteira, não tem coisa que cresce, não faz a pessoa crescer, compartilha coisas que são coisas velhas, a pessoa lê e ela não cresce, é sempre coisa velha, de homem velho, mulher velha. O Espírito nos faz falar línguas novas. Terceiro sinal, que acompanha aqueles que crerem: se pegarem em serpente, ou beberem ou veneno mortal, não lhes fará mal. Ele vai ver lá, a serpente é a figura do tentador, gente. Lembra a serpente que tentou Eva? A serpente é esse diabo. Ele vê lá, o cara é casado. Aí de repente a serpente aparece. Oh meu Deus. Ai, o olho baixa, volta. Ele olha a serpente, toda lá, violão. Que não é dele, ele tem o dele em casa. É um piano, não é bem violão não, mas... Mas ele olha, mas não se deixa levar, não o consome, não leva para a morte. Por quê? Porque dentro dele o Espírito dá a graça. Quando uma serpente nos pica, o que precisa ser feito? Pegar o soro antiofídio, não é isso? O que é o soro antiofídio diante da tentação da picada do mal? Espírito Santo. É o Espírito Santo que me dá condições de tirar aquele veneno que apareceu ali, que me picou, que eu passei a mão, eu cheguei a quase tocar, mas não, Ele me dá força e coragem para permanecer em seu caminho. E por fim, meus irmãos, o quarto sinal que acompanha aqueles que crerem é: imporão as mãos sobre os doentes e serão curados, sejam doentes físicos ou espirituais. Caros irmãos, concluo dizendo: nós temos um poder tão grande nas mãos, que está abafado, dentro. A gente não toma consciência do que tem em nossas mãos. Como diz Helena Guerra, aqui ela falando para nós, né? Pouco se conhece, menos ainda se honra e se ora ao Espírito Consolador. Pouco nós oramos ao Espírito, porque o Espírito é a presença divina, e foi esse Espírito que fez os apóstolos. A sombra de Pedro curava. Os milagres e sinais que Jesus fez, os apóstolos fizeram muito mais. E hoje? Onde está o Espírito? Aonde estamos buscando o nosso consolo? Acorda, cristão. Acorda, católico. Procure, saiba procurar dentro de você esta força tremenda e tamanha que temos em nós. E quanto mais eu oro a Ele, mais Ele me dá capacidade, mais nova língua eu falo. Eu sou uma pessoa bem-sucedida porque eu falo em nome de Deus. E assim por diante. Que nesse dia, nessas novenas, nossos dias, semanas que estamos passando, que possa despertar, fazer nascer em nós esse vigor, esse fulgor, e que o Espírito possa realmente produzir as suas graças. Ele não está longe de nós. Somos nós que estamos longe dele, porque ele nunca esteve tão próximo como agora. E ainda mais nós católicos, além do Espírito, nós temos o corpo e sangue do Salvador. Ah, se nós tomássemos consciência disso. Peçamos a graça de Deus que nos conduza, hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.